Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar de revisão de aposentadoria e uma especial, né? Então, o que é essa revisão de aposentadoria? É um serviço solicitado quando o segurado não acredita que ele esteja recebendo um valor justo da aposentadoria, seja por falhas nos cálculos ou fiscalização da própria Previdência Social, ou ainda por receber um benefício diferente ao que teria direito. Então, nos últimos anos, alterações foram realizadas na legislação e isso pode ter feito com que os pedidos tenham sido interpretados de maneiras diferentes. Então, essas mudanças, elas podem ter tido um efeito negativo sobre o valor do benefício, fazendo com que o segurado tenha recebido menos do que deveria. Então, muitas pessoas que possuem algum tipo de deficiência e acabaram se aposentando sem utilizar as benesses da aposentadoria do deficiente para melhorar o valor da aposentadoria é um caso. Então, se isso for o seu caso, ou você conhece alguém nessa situação, esse programa pode te ajudar. Então, se você está aposentado há menos de 10 anos e possui deficiência e não se aposentou com a aposentadoria do deficiente, poderá requerer a revisão da sua aposentadoria para aumentar o valor do seu benefício. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela pode ser por tempo de contribuição ou por idade, e é devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e facultativo, sendo garantidas condições mais vantajosas para sua concessão, como forma de ajustar as diversas barreiras sociais impostas à pessoa com deficiência. Todos os segurados que, em avaliação médica e funcional realizada por perícia própria do INSS, comprovem grau de deficiência leve, moderada ou grave, poderão ser beneficiados com a aposentadoria do deficiente, prevista na Lei Complementar 142 de 2013. A conversão da sua aposentadoria em aposentadoria por tempo de contribuição ou idade ao segurado com deficiência está condicionada à comprovação da condição de pessoa com deficiência na data em que foi solicitado o benefício junto ao INSS. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, também conhecida como aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, ela dependerá da constatação do grau da deficiência, que pode ser grave, moderada ou leve. No que tange à carência, muito embora a Lei Complementar 142 de 2013 não estabelece o número mínimo de contribuições para efeito de carência, entende-se, por analogia, às demais aposentadorias que deve ser considerada a carência mínima de 180 contribuições mensais. Em muitos casos, após sua filiação ao regime geral de previdência social, o grau da deficiência do segurado pode agravar-se com o passar do tempo, sendo possível a deficiência leve ser acentuada para uma deficiência grave. Por exemplo, então, nesses casos, havendo agravamento do grau da deficiência,
será observado o grau da deficiência correspondente ao número de anos contribuídos no momento do cálculo, realizando-se ajustes necessários na contagem do tempo de contribuição. Então, existe a possibilidade do segurado se filiar à Previdência Social sem apresentar, no momento do ingresso na Previdência, nenhuma deficiência, porém, pode se tornar deficiente posteriormente. Então, nesse caso, também serão observados os períodos nos quais o segurado contribuiu com a deficiência e sem a deficiência para fins de conversão do tempo contribuído como deficiente, sua somatória ao tempo restante, devendo-se elaborar os cálculos para os devidos ajustes e redução no tempo de contribuição para fins de aposentadoria. No que diz respeito à aposentadoria por idade do deficiente, deverá ser cumprida a carência mínima de 180 meses, ou seja, 15 anos, né, de contribuições mensais, e o homem deverá completar 60 anos de idade e a mulher 55 anos de idade. Na aposentadoria por idade, o grau da deficiência não será considerado, mas exige-se o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e a existência de deficiência durante igual período. Muitas pessoas confundem a aposentadoria da pessoa com deficiência com aposentadoria por invalidez. No entanto, elas são totalmente diferentes. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é direcionada para quem possui impedimento a longo prazo e consegue trabalhar mesmo nessa condição. Já a aposentadoria por invalidez, ela é feita para quem possui incapacidade total e permanente para o trabalho após ser acometido por alguma doença, acidente, não consegue mais trabalhar, mesmo em outra função ou profissão. Fora isso, você consegue continuar trabalhando normalmente após se aposentar como pessoa com deficiência, o que não acontece se você tiver aposentadoria por invalidez. Então, vou dar um exemplo aqui. O Lucas teve um acidente quando criança que o deixou paraplégico. Contudo, quando ele virou adulto, ele começou a trabalhar na função de administrador de empresas até reunir os requisitos para aposentadoria. Então, nesse caso, ele é considerado uma pessoa com deficiência, porque ele possui impedimento a longo prazo, né, de natureza física, que o impossibilita de participar da sociedade em condições de igualdade com os demais devido à paraplegia. Então, assim, o Lucas terá direito aos requisitos mais benéficos para se aposentar. Se o Lucas se aposentou sem utilizar a aposentadoria do deficiente e ele tem menos de 10 anos que ele se aposentou, cabe fazer uma revisão da sua aposentadoria para se valer dos benefícios e, com isso, aumentar o valor dessa aposentadoria. Mas é claro que o Lucas vai contratar um profissional que fará os cálculos e somente assim poderá afirmar com toda certeza que vale a pena pedir a revisão da aposentadoria. A aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição, ela é bem melhor do que a aposentadoria por idade. Isso porque ela não terá nenhum redutor. O cálculo após a reforma da Previdência é feito dessa forma. Será feita a média aritmética simples dos seus 100% salários de contribuição e desde julho de 94, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição. E você vai receber 100% do valor dessa média se quando você se aposentou, o fator previdenciário reduziu sua aposentadoria. Nessa espécie de aposentadoria do deficiente, só pode ser aplicado o fator previdenciário se for mais benéfico a você.
Então, olha a vantagem dessa revisão. Quantas pessoas tiveram uma redução drástica no benefício de 40%, 50% do valor da aposentadoria por causa do fator previdenciário? Então, você precisa tomar muito cuidado, porque existe vedação na acumulação das reduções de tempo de atividade especial com tempo de trabalho da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, você é médico paraplégico e trabalha exposto a agentes biológicos nocivos à saúde. Então, nesses casos, você vai ver qual é o tempo de conversão mais benéfico e aplicar ao período em questão. Isso porque não é possível você acumular as reduções pertencentes à aposentadoria especial e da pessoa com deficiência. Ou você usa um, ou você vai usar o outro. Você não vai poder utilizar os dois. Então, você precisa ficar atento também ao prazo para pedir essa revisão. É isso mesmo, existe um prazo para pedir essas revisões, com exceção de poucas revisões do direito. Praticamente todas as revisões têm o prazo máximo de 10 anos para você requerer a partir da data que você começou a receber o benefício. Mas não se confunda, você não tem que esperar 10 anos para poder fazer o requerimento de revisão. Você precisa fazer o pedido em até 10 anos depois do recebimento do benefício. Essa é uma dúvida muito comum entre os clientes aqui do escritório. Mas tem um detalhe: o prazo se encerra no primeiro dia do mês seguinte ao mês que você começou a receber o benefício. Então, por exemplo, imagina que você começou a receber uma aposentadoria no dia 25/7/2022. Você terá até 1/8/2032 para fazer o requerimento de revisão. O prazo para fazer um pedido de revisão ao INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, começa a contar um mês depois do pagamento do primeiro benefício e acaba 10 anos após a concessão. No entanto, pedir a correção da renda o quanto antes é melhor, porque o segurado passará menos tempo recebendo um benefício com erro. Ainda espera pela análise do pedido, que pode levar meses ou anos. Então, quem pede a revisão e prova o erro tem direito a receber as diferenças retroativas de até 5 anos antes do pedido. Se aceitar a solicitação do segurado e reconhecer as falhas, o INSS faz o pagamento dos valores atrasados diretamente na conta do benefício. Então, quando vale a pena pedir a revisão? É muito subjetivo, devendo ser analisado caso a caso. Não se ingressa com revisão de forma coletiva. Então, você precisa ver primeiro o primeiro recebimento da aposentadoria, se ele tem menos de 10 anos. Você precisa fazer o cálculo e, com o cálculo na mão, analisar se vale pedir judicialmente. Se o cálculo subir poucos reais, pode ser que o aposentado não tenha interesse em ingressar com a ação. Então, exemplo, o senhor José aumenta a sua aposentadoria de 1.500 para 2.500 ao mês. Então, vale muito a pena ingressar com essa revisão, convertendo a aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. Agora, se o benefício subisse apenas R$20, indo para 1.520, pode ser que o senhor José não tivesse interesse em ingressar com ação judicial, e até eu falaria para ele não entrar. Então, por isso, eu sempre falo e faço questão de frisar que o cálculo ele é muito importante. Quando se trata de revisão de aposentadoria, o cálculo é que vai sinalizar se vale a pena ou não solicitar uma determinada revisão. Qual vantagem financeira? Sem o cálculo, não é possível dizer
se a pessoa tem ou não direito de fazer uma revisão. Alguns documentos são de extrema importância para você solicitar a revisão da sua aposentadoria e conversão para a aposentadoria do deficiente, entre eles prontuário hospitalar, o exame do laboratório, laudo médico, nota fiscal de compra de prótese, ficha de inscrição em associações de defesa dos direitos de pessoas com deficiência, ficha de atendimento em postos de saúde, pedido de emprego para preencher cota das vagas para pessoas com deficiência, exames, laudos médicos. Então, o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei Complementar 142 de 2013 estabelece que não será admitida comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência por meio de prova exclusivamente testemunhal. Regra essa que já vem sendo debatida em outros segmentos envolvendo benefícios especiais. Você não vai precisar de documentos para comprovar a sua deficiência, porque somente com testemunhas vai ser complicado. Quer dizer, você vai precisar de documento para comprovar a sua deficiência. Além dos requisitos de tempo de contribuição e idade para ter direito à aposentadoria do deficiente, você também precisa passar por perícias para avaliação da existência da deficiência e o seu grau. Portanto, para você ter o pedido de aposentadoria deferido, você precisa entender muito bem como funcionam as perícias e quais são os documentos mais importantes que você deve apresentar. Então, a avaliação médica e funcional será realizada, perícia médica e serviço social. Através da avaliação médica, o perito irá confirmar a existência da deficiência quando ela iniciou, se houve agravamento ao longo dos anos e a sua extensão. Já a avaliação funcional, ela vai acontecer através da aplicação do índice funcional de idade brasileiro aplicado para fins de aposentadoria, e a deficiência será classificada de acordo com os graus previstos na Lei Complementar 142 de 2013, conforme os seguintes critérios. Deficiência grave, que quando a pontuação for menor ou igual a 5.739, deficiência moderada, quando a pontuação total for maior ou igual a 5.740 e menor que 6.354. Deficiência leve, quando a pontuação total for maior ou igual a 6.355 e menor ou igual a 7.584. O raciocínio é o seguinte: quanto menor a pontuação, mais barreiras e dificuldades o segurado possui para viver em igualdade de condições com as demais pessoas e desenvolver a sua atividade profissional. Portanto, quanto menor a pontuação, mais grave é a deficiência e menos tempo de contribuição é exigido do PCD. Bom, por que é importante você comprovar o início da deficiência na hora de se aposentar? Um fato que muitas pessoas desconhecem e que por isso tem o pedido indeferido é que o segurado deficiente tem obrigação de comprovar quando a deficiência teve início. Isso porque, na aposentadoria por idade, o tempo de carência e contribuição exigidos devem ser cumpridos integralmente na condição de pessoa com deficiência. Já na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, o período trabalhado na condição de deficiente tem relação direta com o cálculo do tempo de contribuição do segurado. Portanto, não basta apresentar provas atuais que demonstrem a deficiência e alegar em perícia a época em que as necessidades especiais surgiram. A simples alegação do segurado não tem força de prova.
para quem possui deficiência desde o seu nascimento, como má formação de membro, por exemplo. Essa prova se torna mais fácil por ser uma condição que a perícia pode reconhecer a partir de um simples atestado médico. Agora, se você adquiriu a deficiência durante a sua vida em razão de uma doença ou um acidente, será necessário comprovar quando isso ocorreu, de preferência com documentos da época. Então, muitos problemas com aposentadorias concedidas a menor podem ser evitados com a realização de um planejamento previdenciário, que é realizado por um profissional qualificado. E é importante destacar aqui que cada benefício ele deve ser minuciosamente analisado antes do pedido de revisão, pois todos os detalhes fazem a diferença. Mas se por algum motivo você não fez o planejamento e possui uma deficiência anterior à aposentadoria, e pelo fato da aposentadoria do deficiente se tratar de uma aposentadoria especial, com requisitos específicos, aconselha-se a pessoa com deficiência, o seu representante legal, a procurar um advogado especialista em direito previdenciário para a correta orientação do caso, a fim de ser postulada a melhor aposentadoria possível para essa espécie. Porque às vezes a pessoa olha e fala, não, é tranquilo, eu vou lá e vou solicitar, só que acaba solicitando de maneira errada, ou solicita o benefício errado, não junta a documentação correta. Tive um caso semana passada, eu falei, pode dar entrada, a pessoa deu entrada na aposentadoria, era uma aposentadoria por deficiente, ele foi e deu entrada num pedido de aposentadoria comum, no dia seguinte já saiu indeferido. Por quê? Porque fez errado, porque não juntou um prontuário, porque não pediu o benefício correto. Então, se ele tem tempo, mas ele tem tempo como especial, você converte aquele tempo de comum, ele exerceu a profissão dele com problemas de saúde, né? Com deficiência. Está lá na listinha, o problema que ele tem é considerado uma deficiência grave até. Só que ele não juntou nada, então ele tomou indeferimento. Por quê? Porque para uma aposentadoria comum, ele não tem, no pedágio de 100%, por exemplo, ele não tem tempo. Então, tudo isso são cuidados que você precisa tomar antes de dar entrada em qualquer tipo de benefício, não só na aposentadoria do deficiente. Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.